empresário Eike Batista é preso novamente pela Lava Jato no Rio. Justiça Federal marca depoimento do ex-presidente Lula sobre compra de caças suecos. Desembargadora vira ré em ação penal por calúnia contra a vereadora Marielle Franco. A queixa-crime foi oferecida por 4 pessoas da família. E ainda, CNJ discute violência contra a mulher. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal prendeu hoje o empresário Eike Batista na Operação Segredo de Midas, em mais um desdobramento da Lava Jato, baseada em uma delação recém-homologada do banqueiro Eduardo Plas. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais do empresário e de outros 2 investigados. Eike Batista foi preso em casa, no Rio de Janeiro, onde já cumpria prisão domiciliar há cerca de 2 anos e meio. Esta é a segunda vez que ele vai para a prisão. Eike é investigado por manipulação do mercado de ações e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal não conseguiu ainda prender Luiz Arthur Andrade Correia, conhecido como Zarta. Ele também é alvo da operação. O juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, marcou para o dia 22 de outubro o interrogatório do ex-presidente Lula e de mais 3 pessoas, entre elas o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, no processo da Operação Zelotes, que apura irregularidades na compra de caças suecos. As informações com a repórter Fernanda Tavares. O depoimento tinha sido agendado no ano passado, mas foi remarcado para a coleta de mais provas. Além disso, a defesa pediu para que mais testemunhas fora do país fossem ouvidas. O Ministério Público Federal aponta irregularidades na compra de 36 caças suecos durante 2013 e 2015, durante o governo Dilma Rousseff. Segundo o Ministério Público, Lula teria participado de um esquema para beneficiar empresas junto ao governo Dilma. Na decisão, o juiz disse que o interrogatório precisa ser feito mesmo com a pendência de alguns depoimentos de testemunhas que estão na Suécia, na França e no Reino Unido. E por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o ex-presidente Lula preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. O plenário julgou o pedido da defesa de Lula depois que decisões judiciais tinham determinado a transferência dele para São Paulo. Na petição, os advogados solicitaram a liberdade do ex-presidente até que outro habeas corpus, que tramita na 2ª turma do Supremo, seja julgado. E no caso de negativa, pediram que Lula continuasse preso em Curitiba. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, considerou o caso urgente e levou para a análise de todos os ministros da Corte. A defesa noticia que o juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, Paraná, autorizou a remoção do paciente das dependências da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Acrescenta que o juízo da Vara de Execução Criminal de São Paulo determinou a implantação do paciente na Penitenciária 2 de Tremembé, São Paulo. Sustenta a defesa que os atos decisórios indicados consubstanciam o agravamento do constrangimento que entende legalmente imposto ao paciente, bem como que a incapacidade estatal deveria ser resolvida em favor do restabelecimento da liberdade de locomoção. Antes dos votos, a Procuradora-Geral da República defendeu que Lula não fosse transferido para um presídio comum e que permanecesse na carceragem da Polícia Federal. Compete exatamente ao juiz da execução da pena zelar pelo cumprimento correto dessa pena, da pena que foi aplicado ao sentenciado, bem como fiscalizar a execução da pena com concurso do membro do Ministério Público que atua nesta área de jurisdição. O relator, ministro Edson Fachin, votou para suspender a decisão da juíza do Paraná e para manter Lula em cela especial naquele mesmo estado ou em São Paulo. Ele foi acompanhado por 10 ministros. Suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo, até a apreciação final desta presente petição, 82112, e ainda para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado Maior, tal como se encontra nesse momento. Como a 2ª turma não está reunida neste momento e só se reunirá na próxima terça-feira, e dada a urgência da matéria, eu ratifico a decisão do ministro
Edson Fachin. Tendo em vista a existência de um processo de habeas corpus que tramita originariamente perante a colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nele já havendo sido proferidos 2 votos e sobrevindo um pedido de vista formulado então pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a mim me parece que por uma questão de cautela, se justifica a medida preconizada pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Para ele, o caso deveria ser julgado primeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que dá base ao Supremo para pronunciar-se a respeito da matéria constante da petição da defesa? Nada, absolutamente nada. Deveria a defesa ter recorrido ao órgão revisor da decisão do juízo de Curitiba. O chefe da pasta de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou informações nesta manhã ao Supremo Tribunal Federal. Ele explicou que não orientou a destruição de mensagens hackeadas na Operação Spoofing. A operação investiga a suposta invasão de celulares de autoridades. O texto, enviado, atendeu à decisão do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, após o Partido Democrático Trabalhista, PDT, ter apresentado uma ação para impedir a destruição das mensagens. Ministro do STJ classifica como aventura processual a habeas corpus em que a defesa pede a liberdade de cliente por excesso de prazo processual. A prisão em flagrante por furto qualificado ocorreu em maio deste ano e a audiência de instrução e julgamento está marcada para setembro. Ao rejeitar o pedido, o ministro Rogério Schietti afirmou que não há plausibilidade jurídica na tese da defesa. Para o ministro, o pedido soa como especulação e onera o Superior Tribunal de Justiça com um pleito tão divorciado da realidade forense. O habeas corpus com pedido de liminar foi impetrado no STJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que manteve a prisão preventiva. O ministro Rogério Schietti ressaltou que, nesse caso, o prazo processual está de acordo com o posicionamento do STJ e destacou que a prisão se justifica pelo risco de reiteração e pela falta de interesse do acusado em manter uma vida honesta e íntegra. Ele já havia sido condenado por furto qualificado e ainda respondia na justiça pelo mesmo crime. Além disso, foi preso em janeiro também por furto qualificado e associação criminosa. Nessa ocasião, a prisão foi substituída por outras medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Em maio, o acusado foi preso novamente em flagrante. O ministro afirmou ainda que o uso desvirtuado do habeas corpus é um dos motivos que explicam o aumento no número de impetrações junto ao STJ, de 9% em 2014 para 15% em 2018. A seguir, o Marco Civil da Internet e a Justiça. Veja casos em que é permitido o acesso da empresa a e-mails pessoais de funcionários. A quebra do sigilo é para ajudar na investigação e na busca das empresas que querem reparação por eventuais danos causados pelo ex-funcionário. O Ministério Público Federal solicitou ao governo federal esclarecimentos sobre as designações e exonerações de membros para compor a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A iniciativa é para apurar a motivação das substituições realizadas por meio do decreto presidencial, publicado no último dia 31, que determina a alteração de 4 membros da comissão. Para o Ministério Público, algumas manifestações públicas por parte de nomeados são incompatíveis com a finalidade da comissão. Representantes do Ministério Público Brasileiro e de outros 6 países de língua portuguesa se reúnem essa semana em Brasília para trocar experiências e fortalecer a cooperação internacional entre as instituições.
O seminário propõe uma troca de experiências entre os membros do Ministério Público brasileiro e representantes de outros 6 países africanos de língua brasileira que estão participando. A capacitação está sendo realizada pela Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, Escola Superior do Ministério Público da União e também tem o apoio da Agência Brasileira de Cooperação. A experiência que esses países nos traz enquanto instituições dentro do sistema de justiça é extremamente rica. E eu acho que há uma possibilidade, uma oportunidade única de troca daquilo que nós temos enquanto estrutura, conhecimento, arquitetura do sistema de justiça brasileiro com a situação também vivida nesses países e que nós conhecemos tão pouco, né? E a ideia é realmente que nós possamos aprofundar essas trocas e aprimorarmos todos os sistemas de justiça. A programação conta com palestras, oficinas e mesas de debate com temas como a proteção ao meio ambiente, combate ao tráfico de pessoas, a corrupção, lavagem de dinheiro e cooperação internacional. Tema que será amplamente discutido. Inclusive, estão previstas visitas a instituições públicas do sistema de justiça brasileiro. A experiência brasileira é um bocadinho mais evoluída. Isso, obviamente, isso acontece. Mas, mesmo assim, quem recebe também tem alguma coisa a ensinar. É nesta base que vai desenvolver a nossa cooperação. O Marco Civil da Internet é a lei que regula princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como dá as diretrizes para a atuação do Estado. E por meio dessa lei é possível, por exemplo, em casos determinados pela Justiça, que uma empresa acesse o e-mail pessoal dos funcionários. O e-mail pessoal tem garantia de sigilo, conforme a Constituição, que proíbe o acesso por terceiros sem autorização. Já no trabalho, é permitida a fiscalização do patrão nos e-mails corporativos, porque as contas estão associadas diretamente à empresa, mas desde que o funcionário seja comunicado. Os e-mails pessoais, mesmo que usados durante o expediente, o patrão só pode ter acesso com autorização da Justiça Trabalhista. A quebra do sigilo é para ajudar na investigação e na busca das empresas que querem reparação por eventuais danos causados pelo ex-funcionário, além de provar a demissão por justa causa do trabalhador. Foi o que decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em São Paulo, que determinou a quebra de sigilo de e-mail de um ex-funcionário com base no Marco Civil da Internet. Segundo os desembargadores, a norma autoriza a quebra do sigilo para provar o ato ilícito. De acordo com o processo, esse ex-trabalhador teria repassado dados de funcionários da companhia onde trabalhava para um grupo de advogados por meio do e-mail pessoal, violando o segredo profissional da empresa. Os desembargadores entenderam que, nesse caso, a quebra das informações do funcionário não viola direitos. Então, o tribunal, fazendo uso disso que está positivado na lei do Marco Civil da Internet, lei 2.965, como disse, fez uso desses fundamentos para admitir essa possibilidade que é excepcional. Então, me parece que nós estamos diante de uma decisão que faz não só todo sentido, como aplica efetivamente o que no nosso país é o marco que rege essas relações. E a gente continua a falar sobre esse assunto agora, conversando com o advogado cibernético Júlio Leão. Muito obrigada pela presença, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Bom, vimos na reportagem, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse mais uma vez que, em regra, e-mails corporativos podem ser acessados pela empresa sem a necessidade, então, de uma intervenção judicial? Bom, em regra, os e-mails corporativos, eles são de propriedade da empresa, do empregador, desde que tenha previsão no contrato de trabalho e o empregado ele seja previamente informado de que aqueles e-mails devem ser utilizados para fins exclusivos da atividade que ele está desempenhando no empreendimento, é um direito e dever do empregador poder fiscalizar as atividades que os empregados estão fazendo, tanto nos e-mails corporativos, como no computador e na rede, no IP, que é de propriedade da empresa. Então, acaba sendo um direito e um dever, até mesmo porque a empresa, o empregador, pode ser responsabilizado também por atos que sejam praticados
utilizando de e-mails corporativos, serviços corporativos da empresa. Nesse caso específico, então, dessa decisão que acabamos de mostrar, ele não muda propriamente esse comportamento, é uma questão específica de prova que incidiu sobre o caso que autorizou o acesso a e-mails pessoais. Isso. Esse caso do TRT da 15ª região é um caso excepcionalíssimo, tá? Então ele não estaria bem dentro da regra do direito do trabalho a princípio. E eu vou explicar qual que é o motivo da exceção para vocês. A bem da verdade, o que ocorreu ali é que um funcionário da empresa, ele tinha acesso a informações sigilosas da empresa, informações atinentes a investimentos que a empresa tinha feito, informações referentes a salários de outros funcionários, e ele vazou essas informações que também a própria empresa também tem um direito constitucional de proteção de dados, segredos profissionais, são informações sigilosas que no próprio contrato de trabalho pode ter ali uma cláusula de sigilo. A partir do momento que o empregado ele vaza essas informações para um concorrente ou para público, ele pode prejudicar as atividades da empresa. Nesse caso, que é um caso excepcionalíssimo, com base no Marco Civil da Internet, artigo 22, lá está previsto que quando alguém tem a pretensão de reparação, seja por atos de natureza ilícito cível ou penal, e esse caso seria um ilícito cível, a empresa ela quer ser reparada porque ela entende que foi comprometida, foi prejudicada do ponto de vista material. Ela pede de forma motivada para o juiz, e o próprio artigo 5º da Constituição, inciso 10º, inciso 12º, que dá o direito fundamental à preservação, ao sigilo de correspondência, ele faz uma ressalva, salvo se por uma decisão judicial fundamentada para contribuir numa investigação, por exemplo. Então, esse caso é um caso excepcionalíssimo, porque comprometeu segredos da empresa, né? Então, fica a orientação para que os e-mails pessoais não sejam usados para fins relacionados à empresa. É importante essa conduta, né? Isso. A regra é essa. Agora, e-mails corporativos, isso aí já é algo que está, de certa forma, pacificado nas relações de trabalho. Se o atrito que deu entre empregado e empregador, ele está dentro do contrato de trabalho, assim como outros assuntos, por exemplo, assédio moral, quem tem competência para decidir isso é a Justiça do Trabalho, porque aquele atrito, aquela reparação civil, ela nasce no seio de uma relação trabalhista, no seio laboral. E a Justiça do Trabalho tem competência, sim, para determinar. Tanto que faz isso em outras modalidades, até quebra de sigilo bancário em modalidades inversas. Por exemplo, a gente tem o SIMBA, que é o Sistema de Movimentações Bancárias. O juiz também pode determinar a quebra de sigilo bancário da empresa, né, fazendo aqui uma analogia inversa, para saber se aquela empresa não tentou ocultar bens e também não está fazendo pagamentos. Então, o juiz do trabalho, ele tem essa competência, essa autoridade de determinar a quebra de sigilo, sim. Justamente pegando essa questão que é uma competência do juízo. No caso, de qualquer maneira, não é que a empresa vai alegar que o empregado fez algum tipo de crime. Ela tem que, por meio de prova lícita, apresentar ao juiz que a desconfiança ou às vezes até a comprovação, um e-mail, por exemplo, que tem uma mensagem que tenha sido mandada diretamente. É uma decisão que será tomada, não basta apenas a alegação. Não basta apenas a alegação. Nós temos um direito constitucional que é o devido processo legal. E um dos desdobramentos do devido processo legal é que os atos praticados pelo Poder Judiciário sejam de forma motivada, justamente para aquele que se sentir prejudicado possa saber exatamente qual a razão, a fundamentação, a motivação e, se for o caso, vir a impugnar por meio de recurso próprio. Nesse caso específico, a empresa ela tinha indícios, alegações sérias de que segredos da empresa haviam sido violados por um funcionário específico. E eles levaram isso ao juiz, e o juiz, por meio de uma decisão própria, motivada, fundamentada com base no Marco Civil da Internet, artigo 22, ele expediu um ofício para o servidor de e-mail, que no caso, à época, era o Yahoo. Ok, doutor Júlio Leão, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E a seguir, STJ recebe queixa-crime apresentada pela família de Marielle Franco contra a desembargadora do Rio de Janeiro. A ministra Laurita Vaz acolheu o parecer do Ministério Público, que entendeu ter havido calúnia. Corte Especial do STJ recebe queixa-crime de calúnia apresentada pela família de Marielle Franco contra o desembargador
contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Marília de Castro Neves Vieira afirmou em rede social que a vereadora assassinada estava engajada com bandidos e teria sido eleito com a ajuda de uma facção criminosa. A relatora da ação penal, ministra Laurita Vaz, entendeu que a postagem configura o crime de calúnia, que é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. A queixa-crime foi oferecida por 4 pessoas da família: o pai, a mãe, a irmã e a companheira da vereadora. A defesa da desembargadora alegou que o comentário na internet não atribuiu o delito de organização criminosa a Marielle, o que caracterizaria difamação e não calúnia. Portanto, a desembargadora não teria cometido crime, porque a legislação não prevê difamação contra quem morreu. Mas a ministra Laurita Vaz acolheu o parecer do Ministério Público, que entendeu ter havido calúnia. Segundo a relatora, a utilização da rede social para divulgação de mensagem agrava o crime de acordo com o Código Penal. Em João Pessoa, na Paraíba, o sistema carcerário e o monitoramento eletrônico dos presos foram temas de debates do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o GMF, do Tribunal de Justiça do Estado. O objetivo é aperfeiçoar as normas de cumprimento das penas e das medidas restritivas e socioeducativas. Os encontros do GMF têm sido constantes, focados em medidas para o enfrentamento da superpopulação carcerária, no monitoramento eletrônico de presos e no fortalecimento do sistema socioeducativo. As ações fazem parte da implantação do Programa Justiça Presente, do Conselho Nacional de Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU. Para a representante do CNJ no TJPB, Ana Pereira, as discussões do GMF estão avançando significativamente na Paraíba. Agora nós começamos a discutir e dar encaminhamentos práticos para a implementação do escopo de todo o eixo 1 do Justiça Presente, que é o que nós estamos chamando de qualificação da porta de entrada no sistema carcerário. E aí vamos perpassar desde a questão da identificação da pessoa presa até os mutirões carcerários necessários para desafogar aí o sistema. A evolução do uso da tornozeleira eletrônica também foi aspecto destacado na reunião, conforme atestou o secretário executivo de Administração Penitenciária do Estado, João Paulo Barros. E hoje nós estamos contando com aproximadamente 1.100 presos monitorados eletronicamente e a busca é permanente no sentido de se aperfeiçoar o sistema, se aperfeiçoar inclusive as normas de fiscalização para o cumprimento dessa medida, que ela é extremamente importante tanto para a segurança pública como para o processo de reinserção social. Magistrados responsáveis por varas de execução penal também participaram da reunião e registraram alguns avanços já verificados em relação ao sistema carcerário. A inclusão do sistema socioeducativo no grupo de monitoramento é importante. A questão da monitoração eletrônica, diversos assuntos debatidos e avançamos para melhorar o sistema penitenciário, o sistema de execução penal também, quanto agora com o sistema socioeducativo integrando o grupo para que ações sejam efetivadas também nessa área. Na semana em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, o Conselho Nacional de Justiça realiza a 13ª edição do encontro que apresenta números, discute formas de combate à violência doméstica e promove a integração do Poder Judiciário com as forças de segurança. É a jornada Lei Maria da Penha. Na 13ª edição da Jornada Lei Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça definiu 4 pontos principais a serem discutidos em 2 dias de encontro. As formas de avaliar os riscos de violência doméstica, a importância de integração dos órgãos essenciais à justiça, a capacitação de magistrados para atuar no combate aos casos de violência doméstica e a apresentação dos resultados de uma pesquisa feita em parceria com o IPEA sobre o enfrentamento desses casos. A jornada também marca o lançamento de um formulário que vai auxiliar o Poder Judiciário a avaliar os riscos que mulheres de todo o país correm de serem mortas por conta da violência doméstica. Os formulários são iguais a este. Vão ser utilizados pelas vítimas sempre que buscarem o sistema de justiça. No encontro estavam representantes de órgãos da justiça, integrantes das forças de segurança e a sociedade civil. A cerimônia de abertura no Superior Tribunal de Justiça foi feita pela conselheira do CNJ, Daldice Santana, e pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Seja dada
proteção integral e efetiva às mulheres em situação de violência no âmbito da prevenção, da investigação, da sanção e da reparação dos danos causados às vítimas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participou da abertura do evento. Ela destacou a busca das mulheres pela igualdade de direitos com os homens no poder de voto e acesso à educação ao longo dos anos. O movimento sufragista foi longamente reprimido, mas foi vitorioso. Tanto é que na maioria dos países do mundo, as mulheres, ao longo das décadas seguintes, passaram a ter direito de votar. Mas o direito de ser votadas, de serem eleitas, foi conquistado mais tardiamente. E ainda nesse início do século XXI, no Brasil, foi necessária uma política de cotas no financiamento de campanhas para que as mulheres pudessem efetivamente participar da vida política. Segundo dados dos tribunais de justiça de todo o país, o Brasil tem hoje 3.600 processos relacionados a feminicídios em tramitação. Buscar a integração do Poder Judiciário e forças de segurança é, de acordo com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, uma das principais formas de evitar novos casos de violência contra a mulher. A violência doméstica, ela é decorrente desse defeito cultural, de um vício, muitas vezes, um ânimo criminoso que tem que ser combatido. Não vamos conseguir coibir de todo, mas a lei precisa dar resposta. Nós precisamos ter instrumentos na legislação para cuidar dessa questão. A partir de segunda-feira, dia 12, o Jornal da Justiça, primeira edição, vai começar mais cedo, 12h30. Com uma ampla cobertura do Poder Judiciário brasileiro, ele estará ainda mais dinâmico. Vem novidade por aí e eu, claro, conto com a sua audiência. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu volto daqui a pouco no Direto do Plenário e a sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Fique agora com o documentário Além deste Planeta. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau.